Edição de Ana Cristina Henriques. Na Assembleia da República já se discute o que fazer com o pedido de declaração que foi enviado pelo Primeiro-Ministro à Presidente da Assembleia, a clarificação do acórdão do Tribunal Constitucional que chumbou 3 normas do Orçamento de Estado deste ano. O Primeiro-Ministro quer que Assunção Esteves envie a carta com o pedido para o Palácio Raton. Enquanto espera por esta aclaração, o Governo já está a tentar traçar uma estratégia para o Orçamento de Estado do próximo ano e, nesse sentido, pelas informações que a TSF recolheu, o Governo já pediu até a ajuda do Presidente da República. O Executivo quer que Cavaco Silva não demore a enviar para o Tribunal Constitucional a tabela única salarial e a tabela de suplementos da função pública, assim que estes diplomas cheguem a Belém. Paulo Tavares. O teste ao Constitucional vai passar pelos 2 diplomas que, no fundo, vão tornar definitivos os cortes, até aqui transitórios, na massa salarial do Estado. Tal como no ano passado, o Governo quer saber ao certo com o que conta para a elaboração do Orçamento do Estado para o ano seguinte, quer as matérias mais sensíveis fiscalizadas pelo Tribunal Constitucional com caráter de urgência, mas este ano o jogo está num outro nível. Contactada pela TSF, a Presidência da República recusa-se a comentar estas informações. Ainda assim, diversas fontes recordam que, por norma, Cavaco Silva não tem por hábito pronunciar-se sobre diplomas que não conhece, um dado que vem demonstrar que pode ser difícil o Governo conseguir o que queria no imediato, uma luz verde incondicional do Presidente da República nesta tentativa de clarificação constitucional. Fontes do Executivo, contactadas pela TSF, admitem a possibilidade de forçar o Tribunal Constitucional a uma clarificação mais abrangente para lá da simples contabilidade do impacto orçamental de um eventual chumbo de medidas do orçamento do próximo ano, tal como foi feito no ano passado. A ideia passa por introduzir nos diplomas referências expressas aos compromissos do país com as regras do semestre europeu e com as insistentes recomendações da União para uma redução progressiva da despesa pública e da massa salarial do Estado. Não será de excluir ainda, referem as mesmas fontes, que os diplomas tenham uma referência ao compromisso do país com as regras do Tratado Orçamental. O Governo está a encarar esta estratégia como um teste definitivo ao Constitucional, não sendo ainda claro qual a resposta em caso de chumbo. O Governo pede a ajuda do Presidente a pensar numa eventual aceleração do processo legislativo, já a pensar no Orçamento de Estado do próximo ano. Pelas informações que a TSF recolheu, já houve contactos entre São Bento e Belém nesse sentido. Como já lhe disse, nesta altura, na Assembleia da República, Assunção Esteves e os líderes parlamentares estão reunidos, decidem se enviam ou não para o Tribunal Constitucional o pedido de declaração do acórdão de sexta-feira. O Governo está representado neste encontro, nesta conferência de líderes, pela Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, Teresa Moraes. As opiniões sobre se a Assembleia é ou não parte interessada neste processo têm estado divididas. O constitucionalista Jorge Miranda diz que o Parlamento não é parte processual e por isso nem sequer devia dar andamento a esta carta do Primeiro-Ministro. Por simplesmente a Assembleia não deve fazer nada e deveria rejeitar o pedido do Governo, por simplesmente. E parece-lhe que será esse também o entendimento da Presidente da Assembleia da República, uma vez que ela foi juíza do Tribunal Constitucional? Sei, a Assembleia não deve dar seguimento, o que me parece é que a Assembleia não deve dar seguimento a esse pedido do Governo. Não tem qualquer fundamento. Jorge Miranda, entrevistado pela jornalista Teresa Dias Mendes, admite que com esta iniciativa o Governo pode estar a tentar ganhar tempo ou está a fazer uma guerra institucional aos juízes do Palácio Raton. Uma situação inaceitável, diz o constitucionalista. Não vejo que haja qualquer possibilidade de agora haver qualquer intervenção junto ao Tribunal Constitucional. Por um lado, a figura da declaração agora não existe no nosso direito processual. E, por outro lado, não se vê como é que o próprio Tribunal Constitucional vai resolver um problema de nulidade, de uma eventual nulidade do seu acordo. Não sei como é que isso possa vir a ser suscitado. O que me parece é que o Governo está a querer ganhar tempo, eventualmente, para encontrar uma solução para os problemas financeiros, ou então está numa atitude de guerra institucional que considero lamentável. No Tribunal Constitucional, com divisão de poder, tem que haver uma atitude de respeito em relação ao Tribunal Constitucional. Nomeadamente quando o Governo diz que o Tribunal Constitucional empurra o país para a servidão fiscal?
São declarações políticas excessivas que deveriam ser evitadas, porque há sempre soluções alternativas, como aliás se viu nos anos anteriores, quando houve decisões do Tribunal Constitucional que também foram no sentido da inconstitucionalidade. Há sempre soluções alternativas, boas ou más, há sempre. O que o Governo diz é precisamente isso, é que a solução alternativa é uma sobrecarga de impostos para todos os portugueses. Mas o Governo também fala muito na reforma do Estado, e sobrecarga de impostos também aí falta saber se é em termos equitativos ou não equitativos. Aí é que é já a questão política que o Tribunal não tem que se meter. Jorge Miranda, nesta conversa com o jornalista Teresa Dias Mendes, tratou ainda de desdramatizar o facto do Governo assinalar contradições neste acórdão de sexta-feira relativamente a acórdãos anteriores. Diz o constitucionalista, pai da Constituição Portuguesa, que os tribunais não estão obrigados a terem sempre a mesma orientação. À espera de perceber como avança todo este processo, Pedro Passos Coelho já avisou que há serviços do Estado que podem não conseguir processar os ordenados sem cortes neste mês de junho, mas o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas diz que não consegue perceber as dúvidas e qual é o problema. Domingos Azevedo, em declarações à TSF, diz que a base de dados até já devia estar preparada para repor este dinheiro, porque o Governo sempre afirmou que os cortes eram transitórios e, por isso mesmo, diz Domingos Azevedo, a base de dados devia estar preparada por esta altura. Aliás, o Governo, sendo que estes eram cortes que eram considerados acidentais e não definitivos, em princípio, penso eu, que nunca deveria ter tirado de lá as remunerações de base. Se não retirou de lá as remunerações de base, então é só retirar exatamente as diminuições que existiam e que estavam a acontecer. Normalmente, nesta altura, dia 4, dia 3, os salários ainda não estão processados. Os salários são pagos por volta do dia 20 de cada mês. Ora, nesta fase deste processo, não estão a haver, assim, dificuldades técnicas tão elevadas que um programador, por muito simples que seja, que não faça esta reposição e, por isso, esta dificuldade toda levantada, eu sinceramente não vejo grande razão nela de ser nesta mesma dificuldade. Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. A Câmara de